Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Aos domingos cá estamos, então, para fazer um olhar daquilo que são os principais acontecimentos que vão marcando a semana. Hoje estamos com o Fernando Lima, que está de volta depois de 2 programas ausente, mas não temos o Jaime Macuana por razões de ordem pessoal, não está cá no programa. Fernando, boa noite. Bem-vindo então ao programa. O Fernando escolheu como assunto da semana o assunto do administrador de Xeringoma, que ignorou então o titular de um órgão público. Boa noite. O caso conta-se em poucas palavras. Portanto, a primeira vice-presidente da Assembleia Provincial andou a visitar alguns distritos da província de Sofala e, portanto, em Xeringoma não foi recebida pelo administrador distrital. Em sua substituição esteve o secretário permanente e depois, na visita que fez à sede distrital, foi acompanhada por um dos diretores distritais. É assim, a senhora que representa a RENAM e foi eleita pela RENAM na Assembleia Provincial não fez uma visita relâmpago ao distrito de Xeringoma. A visita foi preparada e foi denunciada e o administrador de Xeringoma, aparentemente, e de acordo com a própria imprensa, estava no seu gabinete. Como todos sabemos, e salvo raras exceções, todos os administradores deste país são da Frelimo. Portanto, mais uma vez, temos aqui um exemplo de como funciona a nossa democracia. Um administrador conotado com o Partido Frelimo, pura e simplesmente, não quis receber, não respeitou um titular de um cargo eleito, neste caso, a primeira vice-presidente da Assembleia Provincial de Sofala. As Assembleias Provinciais valem o que valem, já aqui o dissemos, os seus poderes são muito limitados, mas aqui trata-se de um exemplo demonstrativo de como funciona a democracia e de como são respeitadas as várias sensibilidades político-partidárias neste país. Portanto, não colhem as explicações que José Pacheco e a própria ministra Carmelita Ana Machilua procura dar quando tentam dizer que não há partidarização do nosso aparelho de Estado e que as pessoas não são conotadas e não são rotuladas em função das suas filiações partidárias. Portanto, na sequência daquilo que aconteceu em Climane com o presidente do Conselho Executivo, que foi tratado como cidadão na recepção ao Presidente da República, temos também o administrador do distrito de Xeringoma, que acha que não tem que sair do seu gabinete para receber a primeira vice-presidente da Assembleia Provincial de Sofala, porque esta senhora pertence ao Partido RENAM. Muito bem, vamos então olhar para os assuntos que elegemos. Vamos começar pelo encerramento da Assembleia da República, marcado então por discursos muito violentos, sobretudo o discurso da chefe da bancada da RENAM, a reivindicar então o direito da RENAM continuar a ter as suas armas, que foi interpretado então como uma chantagem ao Estado por parte da RENAM pelos os chefes, sobretudo o chefe da bancada da Frelimo, e pelo mesmo primeiro-ministro, que fez esse comentário já à saída, e ouvi o comentário do Fernando Lima relativamente a este discurso de Ivone Soares. Bem, eu penso que o discurso de Ivone Soares reflete uma situação que vem de trás. Conjunturalmente, tem este efeito de reafirmar a legitimidade da existência de um partido armado, de homens armados na RENAM, mas este problema não tem a ver com esta particular legislatura. É um problema que vem de trás, é um problema que tem 20 anos e que, em termos do discurso político, assume conotações mais violentas, mais radicais ou menos radicais e menos violentas, dependendo da maré em que nos encontramos. Quer-me parecer que, neste momento, estamos outra vez numa maré muito complicada, ou seja, não foi só
Ivone Soares, que extremou as posições em relação a este particular tema. Quer-me parecer que Margarida Talapa fez um discurso muito mais violento no encerramento desta sessão da Assembleia da República, se o compararmos com o discurso da abertura da legislatura, muito mais suave e muito mais de grande conciliatório e de grande abertura, ela e a própria Presidente da Assembleia da República, a senhora Verónica Macamo. Mas como interpretar estas palavras quando nós vemos uma Ivone Soares jovem, representava pelo menos aos olhos das pessoas alguma ruptura com aquela linha ultra conservadora dentro da RENAM? É verdade que Ivone Soares corresponde, o seu perfil político corresponde, tem essa faceta, tem sido uma pessoa, e isto não é secreto, tem sido uma pessoa que se tem batido pelas conversações, pelo diálogo, pela resolução, inclusivamente, de toda a situação que envolve, em particular, o líder da RENAM. Foi uma das principais responsáveis pela solução que se arranjou o ano passado, em setembro, quando o presidente Yabusa e Afonso de Acama assinaram um acordo de cessação de hostilidades, numa situação em que muitos membros do seu partido não estavam de acordo, mas é assim, todos os partidos têm os seus limites, os seus membros têm os seus limites, os seus dirigentes têm a sua fasquia de autonomia e de iniciativa, e neste caso quer-me parecer que a RENAMO está numa posição de fincar o pé em relação a várias questões. Este ponto, aliás, dos homens armados, da desmilitarização, das listas, era um ponto que a RENAM tinha deixado claro, não em público, mas nas reuniões do centro de Joaquim Chissano. Nunca haveria listas, nunca haveria desarmamento enquanto não houvesse garantias. O Ministro da Agricultura, José Pacheco, sabe-o muito bem. Há atas que refletem estas posições, e esta era e é a posição da RENAM. Portanto, na altura em que foi assinado o acordo de cessação das hostilidades, e esta atitude não se alterou até agora. Muito bem, vamos lá para outra perspectiva ao nível da Assembleia da República. Esta sessão encerra sem digamos, eleger os membros, portanto, para o Conselho de Estado, os membros que vão ao Conselho de Estado por via do Parlamento, por divergência na interpretação do chamado método ROND, de representação proporcional. Queria ouvir o seu comentário relativamente a isto. A divergência RENAM entende que, pelo método ROND, atendendo ao número de deputados que existem no Parlamento, divididos pelas três bancadas, sofre ali, mas RENAM tem possibilidade de indicar, o MDM não tem. Esta divergência levou com que o assunto fosse, então, congelado até a próxima sessão. Como é que interpreta isto? É assim, eu penso que é preciso fazer um preâmbulo em relação a esta questão. No passado, e em nome da democracia, foram tomadas algumas ações conciliatórias em relação ao MDM, e nomeadamente à sua representação no Parlamento, à sua representação nos órgãos executivos do Parlamento e nas comissões, ações que, em última análise, estavam muito para além daquilo que é a representação proporcional que tem o MDM no Parlamento. E, sobretudo, na anterior legislatura, em que a sua representação era, de facto, uma representação mínima. Aliás, teve que, mais uma vez, se arranjar uma situação conciliatória para que, inclusivamente, os parlamentares do MDM fossem considerados um grupo parlamentar. Então, eu devo confessar alguma ignorância na minha interpretação
do método, ou seja, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: eu não fiz uma pesquisa exaustiva à questão do método, nomeadamente no que concerne ao regimento da Assembleia da República, mas naquilo que é citado como sendo o extrapolar ou a interpretação por analogia daquilo que é a lei eleitoral, eu não acho que o MDM tenha a possibilidade de ter um lugar nestes órgãos, ou seja... Portanto, acha que a reivindicação da RENAM é legítima relativamente... Sim, ou seja, eu fazendo as contas pelo método de quocientes, porque o método OND tem várias variantes, não é que tem apenas uma variante, ou seja, a escolha de representação proporcional, e nomeadamente naquilo que concerne os partidos mais pequenos, para se assegurar uma verdadeira proporcionalidade, tem várias variantes. E em muitos casos, de facto, tenta privilegiar aquele partido que chegado ao fim, não tem nenhum representante. Ora, no método que defende a lei eleitoral, ou seja, o método dos quocientes, o quociente número 7 não cabe ao MDM, nem se houvesse 8, nem se houvesse 9 representantes no Conselho de Estado. Por este método o MDM não chegava lá. Agora, isto não impede que haja ações políticas, quer da parte do Partido Frelimo, quer da parte da RENAM, para que, em nome da democracia, em nome de uma maior participação e de uma maior diversidade... Estamos a falar de um órgão político. Exatamente. E eu acho que, habitualmente, ninguém abre mão dos seus representantes. No caso da Frelimo, podia ser a força política que poderia mostrar maior magnanimidade, uma vez que não só tem as prerrogativas decorrentes dos membros do Conselho de Estado que elege a partir da Assembleia da República, como tem ainda a possibilidade de o Presidente da República cooptar vários membros para o Conselho de Estado, e ainda por força de outros elementos que vêm ao Conselho de Estado, nomeadamente o Primeiro-Ministro, os antigos chefes de Estado e os antigos presidentes da Assembleia da República. Portanto, neste caso, não teríamos os membros da Assembleia da República, 3-3-1, nomeadamente 3 representantes para a Frelimo, 3 para a RENAM e 1 para o MDM, uma vez que na minha interpretação do método OND, a Frelimo tem 4 representantes e a RENAM tem 3. Claro que isto é lamentável e, em última análise, protela a eleição dos membros do Conselho de Estado, dos membros do Conselho Superior da Magistratura e de um órgão também sensível, que é o órgão do Conselho Superior de Defesa e Segurança. E há uma interpretação na Presidência da República, que é muito importante que tome posse o Conselho Superior de Defesa e Segurança, para que também se procedam a algumas mexidas ao nível dos órgãos de defesa e segurança, nomeadamente em termos de patenteamentos, que têm a ver com aquilo que é discutido no Centro de Conferências Joaquim Chissano e também naquilo que tem vindo a ser discutido, digamos, pela porta de trás entre o Presidente Nyusi e o Presidente da Câmara. Eu dizia isso, tendo em conta que o Conselho de Estado é um órgão de consulta, aqui na Constituição, no artigo 164, que o Conselho de Estado é o órgão político de consulta do Presidente da República, portanto, no número 2 do mesmo artigo 164, é constituído. O Conselho de Estado é presidido pelo Presidente da República e tem a seguinte composição: o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Conselho Constitucional, o Provedor de Justiça, os antigos Presidentes da República, quando não destituídos da função, os antigos Presidentes da Assembleia da República, 7 personalidades de reconhecido mérito eleitas pela Assembleia da República pelo período da legislatura, de harmonia com a representatividade parlamentar, que é exatamente este ponto que nós estamos a discutir, 4 personalidades de reconhecido mérito designadas pelo Presidente da República pelo período do seu mandato, o segundo candidato mais votado ao cargo do Presidente da República. Na verdade, a Constituição, o legislador, no caso vertente,
procurou congregar as várias sensibilidades que existem ao nível do país para o Conselho de Estado, de modo que nas suas funções de aconselhamento ao Presidente da República, portanto, estejam refletidas estas várias sensibilidades. Faria sentido, respeitando esta questão da proporcionalidade do método Ronde, que um partido está representado no Parlamento, como está o MDM, não fizesse parte de um Conselho de Estado? Não, eu penso que faz todo o sentido o MDM estar representado e é uma perda para a democracia, para o tal de espírito de inclusão que a nova presidência fala muito, o MDM não ter esta representação. O que podia ser atingido por força de alguma flexibilidade da Renamo, por força de magnanimidade da Frelimo ou por um arranjo ao nível do próprio Presidente da República. Uma dessas personalidades a designar pelo Presidente da República podia estar ou nas águas do MDM ou ser mesmo uma pessoa do MDM. Na linha da inclusão, o Presidente. Na linha da inclusão, mas não havendo entendimento no Parlamento, o Presidente tem que designar um membro não na linha estrita, do estrito senso da interpretação do método Ronde. Aí não chegamos lá. Eu vi a argumentação do MDM, aquelas divisões e mesmo por aquelas décimas, ou seja, não há décimas. Teria que ser, mesmo por aquela interpretação, teriam que os quocientes ser iguais para que o partido que não se beneficiou de nenhum lugar na Assembleia, nesse Conselho, tivesse acesso em detrimento do outro partido com quem estivesse empatado, na interpretação do MDM, a Renamo. Ora, nós sabemos que a Renamo, quer o MDM, lutam como pão para a boca por ter estes lugares, porque como estas pessoas são marginalizadas no aparelho de Estado, são marginalizadas lato sensu em muitos locais da nossa sociedade. Ora, a maneira destes partidos dizerem aos seus militantes e dizerem nomeadamente aos seus militantes de topo que ocupam estruturas de liderança nas suas hierarquias é exatamente garantir-lhes este lugar. Ora, se a Renamo abdicar de uma posição destas, está a abdicar de um posto para uma pessoa que ele precisa de servir, ao contrário... Só estás job for the boys, hein? Claro, mas o Partido Frelimo está muito mais à vontade porque tem um outro espaço de manobra, nomeadamente no aparelho de Estado, nomeadamente nas empresas públicas, onde pode colocar os seus membros, nomeadamente os seus membros de topo, sem que eles dependam apenas de subsídios de participar nesta ou naquela comissão, de ser deputados ou de não ser deputados. Eu perguntava isto, se faria sentido o MDM estando representado no Parlamento. Eu falo isso pelo nível de representatividade que tem no Parlamento, e por aquilo que são as funções do Conselho de Estado, que é aconselhar, de acordo com o artigo 166 da Constituição, aconselhar o Presidente da República no exercício das suas funções, sempre que este o solicite, e ainda pronunciar-se obrigatoriamente sobre. Portanto, para além de aconselhar o Presidente sobre várias matérias, obrigatoriamente o Conselho de Estado tem que se pronunciar sobre a dissolução da Assembleia da República, que é um elemento estruturante, sobre a declaração de guerra, do estado de sítio ou do estado de emergência, sobre a realização do referendo nos termos da linha C do artigo número 159, sobre a convocação de eleições gerais. Portanto, estamos... Absolutamente, ou seja, o MDM, não faria sentido deixar de lado... é uma força política incontornável da sociedade moçambicana e, portanto, não pode ser marginalizado. Mas, neste caso, a questão é muito concreta, ou seja, por força daquilo que está legislado, não chega lá. Só com a abertura política que pode ser. Mas nós temos visto que ao longo desta legislatura a crispação tem sido permanente. À exceção de uma ou duas peças legais que foram aprovadas com a abstenção da Renamo e com o voto a favor do MDM, em todas as questões
ou em quase todas as votações de fundo, a oposição em bloco votou contra. Portanto, digamos que a Frelimo também não está numa posição de tão grande magnanimidade que diz em nome da conciliação e em nome de muitas vezes dos votos que conseguimos no Parlamento, vamos lá abrir mão de um representante no Conselho de Estado. Vamos ao último ponto relacionado com a Assembleia da República. O Fernando referia-se aqui a vários instrumentos legais aprovados ao nível da Assembleia. Nesta sessão foi aprovada a lei que cria o sistema de informação de crédito de gestão privada, foi praticamente um dos últimos atos. É uma lei que vai permitir então, aos bancos comerciais exercerem um maior controle no risco, tanto na questão da concessão do crédito e, quiçá, fazer com que as taxas de juros elas baixem, já que os bancos nos dizem, quiçá, se eu fosse questão, vejo o Fernando a franzir ali a testa, porque os bancos nos dizem que as taxas de juros são altas porque estão associadas a um risco elevado na sua concessão por parte dos credores. Queria ouvir o seu comentário, porque esta lei, até agora nós tínhamos um único sistema de controle de crédito bancário que é gerido pelo Banco de Moçambique, mas que, neste caso, no caso dos fornecedores de bens e serviços, não tinham acesso. Este sistema permite, então, que os fornecedores de serviços tenham acesso e possam ver quando vou conceder o crédito ao Fernando, qual é a sua situação e tudo isso. Eu queria que analisasse isto à luz da importância de uma lei desta natureza para o ambiente de negócios. Não, para o ambiente de negócios é muito importante e é mais um instrumento, uma ferramenta do doing business local, ou seja, do fazer de negócios. A banca comercial já tinha acesso a esta carteira, da mesma forma que a parte do Banco Central, que superintende, faz a supervisão bancária, ao contrário do que aconteceu há alguns anos atrás, com resultados desastrosos, nomeadamente no Banco Austral, tem exercido uma ação muito mais agressiva em relação aos bancos comerciais. Aliás, nós vemos, e os relatórios dos bancos, acho que isto tem sido muito importante, que a banca e os seguros, por lei, têm que publicar os seus relatórios, não só o relatório anual, mas os relatórios, um resumo dos seus relatórios semestrais e, aparentemente, por iniciativa do Presidente e do próprio Primeiro-Ministro, há um forcing para que também o setor público cumpra a lei e publique os seus resultados, nem que eles sejam desastrosos, mas publique os seus resultados, e vimos que a Matum, por outro tipo de pressões e por outro tipo de conjuntura, publicou os seus relatórios de 2013 e 2014, mas este é mais um instrumento para facilitar aquilo que eu queria, para não me perder. O crédito mal parado nos bancos, os seus níveis são muito baixos. Mesmo com esta agressividade na questão na concessão do crédito, na busca de novos clientes, os bancos, mesmo aqueles conservadores, têm rácios de 2%, 3%, o que é muito bem, é saudável, dentro dos limites é saudável para a banca. Agora, este instrumento, o que é que vai fazer? Vai fazer com que outros atores no nosso mercado tenham acesso a essa base de dados. Isto já existiu no tempo colonial, era uma atividade privada, aliás, que decorria do acesso aos juízos de execução fiscais. Portanto, estas empresas privadas tinham acesso ao cadastro dos juízes de execução fiscal, nomeadamente em relação à dívida que estava em tribunal, e publicava estas listas, e claro, estas listas são muito danosas por quem quer fazer negócio. Portanto, é um instrumento que me parece muito importante e que auxilia o mercado e também o torna mais transparente. Como explicar, atendendo a esta utilidade toda, além dos bancos, já falamos dos bancos que já têm acesso a este
os bancos comerciais, nomeadamente via da Central de Risco do Banco de Moçambique. Permite, portanto, este instrumento o acesso aos fornecedores de serviços, aos comerciantes, os outros serviços e bens em geral. Portanto, saber se eu vou a um lugar, rapidamente sabe-se a minha situação e, portanto, pode-me ser concedido um crédito ou não, consoante a minha situação. Como explicar? Ao nível do Parlamento, a RENAM absteve-se relativamente a este instrumento. Este instrumento passou com os votos do MDM e da Frelimo. A RENAM absteve-se. Como interpretar para um partido que tem aspirações do ponto de vista de governação, que é um instrumento fundamental para o ambiente de negócios, se tem portanto, abstido como o fez? Bem, é assim, eu acho que o voto da RENAM foi um voto muito politizado. Em circunstâncias, digamos, de normalidade parlamentar, política, a RENAM votaria a favor. Não há nada contra em termos daquilo que são os princípios da RENAM, do favorecimento e do apoio à economia de mercado, que votasse a favor disto. A minha interpretação é que se trata de uma medida de guerrilha parlamentar, nomeadamente invocando, e eu diria, invocando com alguma propriedade as suspeições, a falta de transparência em relação a vários casos, ou seja, tentando argumentar que há alguma contradição entre a transparência que um instrumento desta natureza vem trazer à economia de Moçambique, mas, por outro lado, outras ações que não abonam a favor da transparência, por exemplo, nomeadamente a obstrução que se fez a uma auditoria mais profunda em relação ao que se passa dentro da eletricidade de Moçambique. Mas não deixa de ser um elemento de distração assustador, atenderia para um partido que tem aspirações a governar. Os empresários e todos aqueles que fazem negócio recebem de mãos dadas com aplausos esta lei. É um partido ao nível do Parlamento que tem uma distração desta dimensão. Não me parece que foi uma distração, ou seja, foi intencional, é um pouco... Eu quero olhar se os partidos metem-se no jogo político para chegarem ao poder. Certo. Para chegarem ao poder precisam dos votos nós temos do eleitorado. No eleitorado nosso sistema empresarial, como é que reagiria a um partido que no Parlamento... É assim, por causa da nossa conjuntura, nós temos alguns elementos de esquizofrenia política. Por exemplo, eu às vezes sinto que a Frelimo gostaria de concordar com a RENAM e que uma proposta da RENAM faz todo sentido para ir inclusivamente a questões tão de fundo e tão sensíveis como é a descentralização. Logo, digamos, a RENAM, não obstante não ter grandes problemas com uma medida desta natureza, achou por bem pelo menos abster-se para dizer, mesmo assim, não vos fazemos a vontade, não estamos a favor. Portanto, é claramente esquizofrenia. Pois, porque esta proposta vem do Governo, portanto, não vem diretamente de uma bancada da bancada aquele estilo, como dizer, se vem do Governo estou contra, ou seja, cada vez que ouço a palavra cultura, vou com a mão à pistola. Muito bem, eu queria olharmos para o segundo assunto. Esta semana o ministro Celso Correia, o ministro da Terra, fechou um acordo com a ENI e a Anadarko para o reassentamento na sequência da construção então do projeto de LNG em Palma. Queria ouvir o seu comentário, porque este é um assunto que vinha gerando enormes polémicas. As duas empresas aceitam, portanto, colocar assim, 180 milhões de dólares. Como é que olha para... O ministro Celso Correia foi um dos ministros que entrou, que gerou mais desconfianças, digamos, nos setores militantes, portanto, tentando conotar com o antigo presidente, com negócios obscuros. E, no entanto, parece-me que tem sido o ministro que, com mais à vontade,
tem resolvido algumas questões, eu não diria de fundo, mas caso a caso e melindrosas, e tem-nas resolvido corretamente. Tem estabelecido pontes importantes com setores militantes ao nível da conservação da natureza, e isto são lobbies muito complicados, e neste caso que inclusivamente envolveu uma oposição sensível da sociedade civil moçambicana, com insultos vergonhosos a pessoas que tentaram fazer o seu melhor na defesa dos camponeses da península de Afungi. O ministro Celso Correia, mais uma vez com uma perspectiva de business oriented, ou seja, numa perspectiva de negócio, conseguiu bater o pé à Anadarko, e aqui o bater o pé tem as suas limitações, porque eu já vi outras argumentações, não deviam ser 180 milhões, devia ser muito mais. Se um ministro por um terreno tem direito a um apartamento num dos novos prédios da cidade de Maputo, porque aqui um camponês não há de ser ressarcido na mesma base. De qualquer forma, eu acho que a maneira como foi estruturado o pacote é importante. Não é apenas movimentar a população, dar-lhe casinha e mais um dinheirinho para as pessoas viverem. As pessoas são movimentadas, têm meios, têm melhores meios, e há uma perspectiva de desenvolvimento para esta comunidade. Ou seja, a Anadarko comprometeu-se com o governo de Moçambique a fazer fomento ao desenvolvimento rural. E é essa a perspectiva que nós devemos ter, porque o governo começou, e o governo também está a aprender nestas coisas. A perspectiva em TED foi sempre uma perspectiva muito defensiva, e esta é uma perspectiva miserabilista, no sentido de dizer, se o camponês tinha uma palhota e lá dentro só tem uma enxada de cabo curto, por que está aí a protestar se lhe demos uma casa de alvenaria, tem água à porta de casa, tem escola, tem posto de saúde? A questão... E os erros de Catem... Absolutamente. Portanto, digamos que o ministro Celso Correia combinou os erros de TET e, sobretudo, deu-lhe esta perspectiva de desenvolvimento rural, que é o seu pelouro, e, de algum modo, também fez com que a Anadarko pensasse em alguns números, porque estas coisas também é preciso olhar os números. Quanto é que tu ganhas aqui, quanto é que vem para mim, nomeadamente, quanto é que vem para esta população que, de algum modo, viu de repente aquilo que era a sua vida e a perspectiva da sua vida a ser alterada radicalmente, sem ter ainda expectativas que aquilo que lhe promete um tal de futuro melhor, que esteja ao nível da sua visão. Esta combinação entre infraestruturas de âmbito social, escolas, casas, hospitais e projetos de desenvolvimento de interesse da comunidade pode ser então uma perspectiva muito mais interessante. O que eu contemplo este muito mais interessante, e também correspondendo a um diálogo importante com as organizações da sociedade civil moçambicana que se têm batido neste campo, porque esta é outra falha do nosso governo, olhar sempre com desconfiança, ou seja, se essas organizações não são da órbita do Partido Frelimo, temos que desconfiar. Não é verdade. Há organizações muito sérias que não são do Partido Frelimo, não são controladas pelo Partido Frelimo, mas tem pessoas muito sérias a trabalhar nos assuntos que são, portanto, o assunto de fundo em que esta ONG está baseada. A questão de dizer que os camponeses da área do Pró-Savana não podem elaborar bons relatórios porque são analfabetos é uma estupidez que só prejudicou o autor de uma butada desta natureza. Portanto, é importante também acolher as propostas da sociedade civil e, de algum modo, estabelecer sempre as pontes importantes. Aconteceu no caso da incineração
das pontas de elefante e dos chifres do rinoceronte. Não é que todas as pessoas ficaram satisfeitas. Eu continuo a ver pessoas a dizer, mãe, mas podíamos ter vendido aquele dinheiro, 21 milhões davam-nos para tantas escolas. Ok, vamos vender a suruma, vamos vender as drogas, a heroína, essas coisas todas que aprendemos. Um mau precedente. Há um lado ético, há um lado moral. Isso tudo valeu pela mensagem que foi transmitida? Absolutamente, foi a primeira vez que o fizemos e eu penso que foi importante. E foi importante também porque nos questionamos a nós próprios se temos capacidade para guardar essas coisas. Que é outra componente. Vamos seguir para o intervalo, voltamos então na segunda parte para continuar a olhar a outras matérias. Não sai daí, até já. Quando você pensa que já viu tudo ao longo do dia, à noite surpreende-se com mais informação. Da política ao desporto, da sociedade à cultura, da economia ao internacional. A notícia, o comentário, o debate, de segunda a sexta-feira, das 21 às 23 horas, aqui na STV Notícias. Muito bem, estamos já na segunda parte deste pontos de vista. Fernando, vamos continuar a olhar outras matérias. Vamos falar da integração de elementos da RENAM na polícia e nas forças de defesa e segurança, numa espécie de um golpe de marketing. Eu classifiquei, olho nesta perspectiva, esta integração destes dois elementos, tanto que passam a ser oficiais, quer da polícia, quer das forças de defesa e segurança, são dois elementos da RENAM que estavam na Emochin, tanto que era a missão que ia fazer a supervisão do cessar-fogo. Como é que olha para este golpe de marketing? Funciona ou não no atual contexto? Funciona parcialmente. É assim, há dois planos que é importante contemplar. O primeiro plano, que é aquilo que aconteceu de facto. Dois elementos da Emochin, um entrou para a polícia, outro entrou para as Forças Armadas. Quem deu relevo a esta questão? O Governo e, portanto, toda a sua máquina de propaganda. Agora, temos que olhar mais a fundo sobre estas questões. Eu diria que há algum mal-estar entre todos os membros, e eu posso dizer isso sem grandes problemas, entre todos os elementos que compuseram a Emochin do lado da RENAM, porque, mais uma vez, não têm as mesmas condições que têm os membros das Forças Armadas, portanto, os elementos do Governo que integraram a Emochin. Portanto, os per-diems diários, os subsídios de alojamento, os carros, beneficiaram, sobretudo, os elementos da RENAM, que vieram do zero para uma situação de maior benefício e que, tirando-lhes esses benefícios, voltam outra vez para o zero. Neste, entretanto, entre a eliminação da Emochin até à tomada de posse destes dois elementos da RENAM, tem havido várias reuniões com os próprios mediadores, em que estes elementos questionam o seu futuro, questionam o futuro do diálogo do Centro de Conferências Joaquim Chissano. E há uma pressão clara e muito objetiva por parte do Governo, nomeadamente acenando com elementos de benefícios materiais para que estas pessoas se passem para outro lado. O que, e isto é importante politicamente, coloca também
uma pressão em Afonso de Gacama, na Renamo, que é preciso resolver estes problemas, porque estas pessoas não são um capital político que uma pessoa pode dispor ad limite, portanto, sem quaisquer limites. Quando Afonso de Gacama... Esta mensagem, como é que ela cai para os outros membros da Renamo que estão na China, para os outros que estão ainda nas matas, a ideia de que, afinal, podemos efetivamente ser integrados. E mais, até ser promovidos a oficiais dentro disto. É um bocadinho mais complicado, mas aquilo que eu queria dizer era recuar para o princípio do ano, em que de Gacama, de algum modo, teve a mão de Nyusi para ter a passadeira estendida para os deputados que estavam, digamos, ansiosos para que uma decisão fosse tomada, para que eles tomassem posse nas Assembleias Provinciais e no Parlamento. A decisão que se encontrou, o facto político que foi criado, permitiu que toda a gente saísse bem na fotografia. Portanto, a pressão coloca-se do outro lado. Agora, a questão não é tão simples assim, porque há muita gente... O nível de eficácia, porque isto é uma jogada, volto a dizer, uma jogada de marketing político claramente feita pelo governo. Não, mas há uma questão... Lançando esta mensagem, os membros da Renamo estão a acompanhar efetivamente o que está a acontecer. Certo. Mas estão numa situação que calculamos, não sei, mas quem está no mato não deve estar numa situação muito altamente confortável. Sim, mas portanto, é preciso ver o seguinte: uma parte das pessoas que estão no mato não são pessoas que sempre estiveram no mato. Foram ao mato recentemente com a promessa, numa situação conjuntural, no sentido de dizer assim: em breve vão aparecer aqui umas listas, vamos fazer umas listas, vocês vão ter ordenados, vão ter estas benesses, vão ter um fundo para investimentos. Portanto, há uma parte considerável das tais pessoas das matas que não esteve sempre nas matas e que foi às matas com a perspectiva, na mobilização, de que poderiam obter benefícios decorrentes de irem às matas e que esses benefícios seriam obtidos, digamos, no curto prazo. Portanto, o tic-tac do relógio, neste caso, não funciona bem a favor de Afonso de Gacama. Então, tem uma pressão, claramente. Absolutamente. Afonso de Gacama, que já reagiu a isto, diz que esta é uma decisão imprudente do governo, esta tentativa de claro que é imprudente, porque, por um lado, formalmente, toma de surpresa a Renamo. 2, porque é feita completamente à revelia daquilo que é o status quo do Centro de Conferências Joaquim Chissano. 3, porque é feita à revelia dos próprios contactos formais ou informais entre Filipe Nyusi e Afonso de Gacama. Pois, o marketing foi tão bem feito que o membro que entrou na PDM disse assim, vou citar: o meu partido não sabe da minha decisão. Portanto, o partido Renamo. Estou bem aqui e vou trabalhar para a minha família. Agora não sou da Renamo, nem sou da Frelimo, apenas vim trabalhar para o Estado Moçambicano. Sim, esta é uma mensagem... mas muita gente sabia onde essas pessoas se reuniam, com quem se reuniam, com quem dialogavam e quem eram os intermediários para que essas situações tivessem acontecido. Bem, portanto, a Renamo também sabia. Vamos ver o efeito prático que isto tem do ponto de vista de galvanização aos outros que estão a acompanhar esta mensagem, tanto qual é o efeito. Vamos avançar para o outro tema que elegemos para esta noite, que é a depreciação do metical, porque o Banco de Moçambique veio esta semana um pouco a tirar a toalha relativamente a isto, a dizer que não tem dólares suficientes. Portanto, normalmente a política monetária do banco é feita com injeções no mercado, no caso de agora, em que há uma depreciação enorme, ou de retirar toda a liquidez, quando quiserem induzir, portanto, uma maior musculatura do próprio metical. No caso vertente, o banco diz que não tem liquidez suficiente, inclusive as reservas financeiras normalmente andam uns 4, 5 meses, elas estão corroídas e estão praticamente a metade. Como é que interpreta esta mensagem de um problema
que é muito mais do que as justificações que fomos ouvindo aqui, acolá e tudo aquilo. Há aqui uma amálgama de situações que provocam. Bem, a questão que se coloca é a seguinte: muitos dos pronunciamentos que eu tenho ouvido não decorrem de uma análise da situação prática, são sobretudo explicações que nós aprendemos nos nossos bancos de escola, nomeadamente na Faculdade de Economia, a questão das importações, das exportações, produzir mais, exportar mais, quem é que sai beneficiado, se são as exportações, se são as importações, e às vezes não se vai muito ver da conjuntura. Ora, o Banco de Moçambique, honra-lhe seja feita, tentou resistir ao máximo à desvalorização do metical, nomeadamente injetando massivamente dinheiro no mercado. Por isso é que chegámos perigosamente a termos de passarmos de uma situação, vou dizer confortável, porque corresponde à média dos últimos anos de 4 meses e meio de importações para 2 meses, quer-me parecer. Depois, alguma gestão que não foi tão correta. Por exemplo, o banco e o Ministério das Finanças tinham a pressão de reembolso do IVA. Passou-se ao processo do IVA líquido e esta semana ficámos a saber que não são todos os credores de IVA que têm o seu IVA a receber indexados a títulos, a obrigações do Tesouro, que uma parte já foi liquidada. Agora não me vem à cabeça o montante, mas quer-me parecer que foram 60% daqueles que tinham dinheiro a receber, todos aqueles que tinham menos de 100 milhões de meticais a receber. Ora, isto significou que o mercado foi inundado de meticais. Estes meticais, muitos desses meticais são usados exatamente para aforrar em moeda externa. Por isso mesmo que, numa situação de conjuntura onde era preciso pagar uma fatura de importação de gasolina, não havia dólares disponíveis na banca comercial para fazer essa aquisição de gasolina, porque pensa-se que a liquidez do acesso ao IVA fez subtrair os dólares no mercado. Ou seja, são situações conjunturais que as pessoas que estão no Banco de Moçambique, de facto, deviam analisar e deviam ponderar, não a fizeram corretamente e deu esta situação de conjuntura. Para além de outros fatores que o Banco de Moçambique não controla. O Banco de Moçambique não controla os raptos, o Banco de Moçambique não controla o passo a passo das conversações entre a Renamo e o Governo, e, portanto, que provocam naturais indisponibilidades. O Banco de Moçambique não controla uma crispação que existiu até ao princípio do ano com os doadores e, portanto, em que os doadores, não dizendo abertamente que não queriam cooperar com o Governo de Moçambique, mas retiveram as suas contribuições para o Orçamento de Estado. Ora, isto, mais uma vez, provoca-nos problemas de liquidez. Portanto, há uma outra perspectiva, Fernando, foi trazida por um estudo, foi anunciado esta semana pelo Standard Bank, que eu achei curioso, que ele, para além destes aspectos que normalmente são colocados em cima da mesa, são aspectos ligados às expectativas, no caso vertente, estes da situação de segurança do país, do diálogo, enfim. Mas essa é uma situação com que nós vivemos já há muitos anos, portanto, e o Meticado, houve um momento que se manteve bom no contexto daquilo que nós vivíamos. Portanto, parece ser uma justificação muito confortável, de vez em quando. Eu dizia que este estudo traz outra perspectiva. Ele fala de redução do investimento externo em Moçambique. Esta questão da bolha do carvão que nós estamos a viver
é muito mais profundo do que, se calhar, nós temos analisado a situação, que a queda generalizada dos preços do carvão no mercado internacional fez com que todos aqueles grandes investimentos estavam a ser feitos e os outros estavam previstos não se concretizassem. Portanto, menos dinheiro entrou no país, que era esperado prever disso. Menos dinheiro entrou porque estas commodities baixaram os preços no mercado internacional e, portanto, a venda de que tão pomposamente vínhamos falando, anunciando que ia acontecer a partir com a reabilitação da linha de Sena, com a construção da linha de Nacala, ela não está a acontecer. E acrescenta uma terceira vertente, que é a questão das mais-valias. Que a nossa economia foi inundada nos últimos anos com mais-valias. Nós fizemos cerca de $1 bilhão em cerca de 2 anos em mais-valias. Ou seja, é como um pobre, de repente, a gente lhe coloca... Não, foi a nossa bolha, foi a nossa bolha, as mais-valias, por isso é que se costuma brincar na nossa imprensa de que o Dr. Rosário Fernandes deve também ter insónias a pensar de quando é que vai ser a próxima mais-valia, ou seja, a Ana d'Arco, que vai claramente passar à fase seguinte do investimento e, eventualmente, para se financiar para novos investimentos, vai vender uma parte. A ENI, também para se financiar para novos investimentos, vai vender uma parte e isto certamente que trará encaixes ao Estado moçambicano. Eu acho que não vai haver nenhum encaixe, aquele encaixe miragem da transação Rio Tinto, Riversdale, esse não vai acontecer. A questão do investimento é o seguinte, de algum modo, não é só uma questão conjuntural, o investimento externo chegou ao fim de um ciclo em que quer os investimentos de fundo para o carvão se completaram, quer os investimentos para a fase de exploração do gás, de algum modo, de forma natural, acabaram. Portanto, estamos à espera, sobretudo no gás, que passemos à segunda fase, nomeadamente à fase da industrialização do gás a extrair. E, portanto, isto corresponde a um arrefecimento em termos de IDE, portanto, investimento direto estrangeiro. De qualquer forma, e parece-me positivo, embora não adiante muito em termos do nosso encaixe de tesouraria, o Governo, corretamente, moderou muito o seu discurso triunfalista de que vivemos no Eldorado. Eu vi uma pessoa... Depois daquele ciclo do carvão, parece nitidamente que o país se prepara para esquecer o carvão. Não, nós vemos o presidente Nyusi fala de agricultura, não fala de gás e carvão. É a tal gestão das expectativas. A missão empresarial que foi a Portugal e integrando várias pessoas muito conotadas com o antigo presidente, deixou bem claro que Moçambique não era um Eldorado, portanto os novos investidores iam encontrar dificuldades em Moçambique. Há oportunidades, mas há que olhar com realismo essas mesmas oportunidades. Ou seja, mais uma vez, isto corresponde àquilo que o jargão diz, gerir expectativas. No meu entender, uma melhor gestão de expectativas, no sentido de que temos que estar preparados para os períodos de vacas gordas, mas também de vacas magras. Vejamos todo o problema do... Nitidamente estamos nesta época no carvão e a fazermos uma espécie de um shift, ainda que silencioso. Nós dizemos o setor privado, enfatizamos a importância do setor privado. Vejamos este ano ao nível da nossa pequenina economia doméstica. O orçamento começou a ser libertado em abril, maio. O impacto que isto tem tido, quer nos pagamentos do Estado e depois
quer nos pagamentos, entre o próprio setor privado, que recebe muitos dos seus pagamentos a partir do Estado. Fernando, vamos avançar para o último tema, de uma matéria que o Jornal de Savana traz, das regalias dos juízes do Tribunal Supremo. Queria ouvir o seu comentário relativamente a uma matéria que toda a gente se escusa muitas vezes de tocar, mas que é uma matéria real. Bem, eu acho que, em última análise, um dia destes, o poder político tem que abordar frontalmente o que é esta definição de vida condigna, de estatuto condigno, o que é viver com dignidade. Como se só os ricos e poderosos, os titulares de cargos de Estado, tenham direito a viver com dignidade. Ora, o próprio conceito de viver com dignidade é insultuoso para a maioria dos moçambicanos. Há muitos moçambicanos que não têm carro e que têm uma vida digna, e o facto de ascenderem a um cargo de Estado, isso não tem a ver com maior ou menor dignidade. Portanto, este próprio conceito tem que ser revisto. Segunda questão, nós precisamos de equacionar qual é esse nível de dignidade ao nível de titular de um cargo de Estado, com o nosso estatuto de quarto classificado a partir de baixo no Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda esta semana eu vi que o PCA da Toshiba teve o seu ordenado reduzido em 90%. Isto significa que o board, os acionistas da Toshiba não estão satisfeitos com os resultados da Toshiba, logo foram aos ordenados e às mordomias do seu board e cortaram esses resultados. Ora, nós não podemos fazer que não estamos a ver e vermos uma empresa altamente deficitária, como são os nossos transportes públicos urbanos, e termos pessoas que se manifestam porque não recebem, porque têm um dia de atraso, 2 dias de atraso no seu salário, porque o seu board recebe ordenados como se a empresa estivesse na melhor saúde financeira. Isto também tem que ser equacionado, ou seja, eu sou de um board, de um conselho de administração de uma empresa pública, tenho um determinado ordenado, tenho um determinado vencimento, tenho um determinado número de regalias que não estão de acordo com a saúde económica e financeira dessa empresa. Mesmo ao nível, e falando também do setor privado, nomeadamente do setor social, do setor das ONGs. E eu declaro o meu conflito de interesses, eu sou membro fundador da FDC. Mas eu olho com algum espanto que o diretor executivo da FDC, uma organização que recebe sobretudo fundos que vêm do exterior, fundos filantrópicos, para também serem utilizados em ações filantrópicas, que tem uma série de mordomias, nomeadamente 13º salário. Ora, 13º salário não é da lei que nós recebamos 13º salário, só paga 13º quem tem posses para isso. Será que as ONGs têm posses para pagar 13º? Será que as ONGs têm que se equacionar e colocar no mesmo patamar de uma empresa privada? Voltemos. Eu não quero fugir. Não quero fugir dos juízes. Voltemos, porque estes são servidores públicos. Exatamente. Portanto, no caso das ONGs, não. Aquilo que eu quero tentar dizer é não condenar e crucificar liminarmente os juízes porque ganham, porque têm uma casa de 6 mil dólares. Ora, é completamente inaceitável a casa dos 6 mil dólares mais. Não é que com 2 mil dólares eles vão parar no Chiquilene, mas será que é indigno
um juiz viver. Porque esse aqui é o problema. A noção da dignidade. Somos indignos. Ora, o antigo Presidente da República tem uma casa no bairro das Maotas. Será que a casa dele não é digna por estar no bairro das Maotas? Claro que podemos exorbitar, mas ele vive nas Maotas porque tem segurança, as outras pessoas não têm segurança. Mas há dados... A justificação deles é que as casas, portanto, eles têm de viver em casas mais seguras, pelo menos esta é a justificação que porta-voz dá. As Jeremias não colhe. Mais seguras situam-se nas zonas mais caras da cidade. Não, Jeremias, é assim, nós celebramos 40 anos de independência há meia dúzia de semanas com o orgulho próprio de quem está a construir um país novo. Ora, em 40 anos tivemos tempo de fazer muitas casas, nomeadamente casas para os juízes, nomeadamente ter empresas que podem alugar casas a menos de $6.000. Ou seja, os tribunais, os setores públicos vivem na mesma bolha de especulação imobiliária que todo mundo vive, porque se formos investigar, muitas vezes a pessoa que faz o aluguer da casa de $6.000 já está mancomunado com o próprio Ministério, com o próprio Departamento que faz esse aluguer. Mas não é o dono. Quando nós sabemos que ministros e outros titulares, nomeadamente no Tribunal Supremo, alienaram casas do Estado a seu favor, quando ministérios alienaram casas a seu favor e depois vão comprar casas para o ministro e vice-ministro a mais de $1 milhão. Ora, isto é corrupção, isto é má gestão dos fundos de Estado. Portanto, é todo um sistema que está montado para, como é que se diz, extrair dinheiro ao Estado a favor dos privados. Quais privados? Os privados que se beneficiam do facto de estarem no aparelho de Estado. Muito bem, esta é uma matéria que merece, de facto, uma reflexão, porque estamos a falar hoje de juízes do Supremo, mas acredito que com todos eles será a mesma coisa. Sim, com outros, digamos, titulares dos órgãos de soberania. Por isso mesmo que eu queria integrar isso num certo ambiente conjuntural para uma pessoa não condenar os tais 6 juízes que têm as rendas de 6 mil. Então não temos a casa do anterior Presidente da Assembleia da República, as partes de madeira estão a apodrecer, a casa está literalmente e na prática abandonada e não houve aí um bate-boca de onde é que a Presidente vivia, de onde é que não vivia, que se vai fazer uma nova casa, não se vai fazer uma nova casa. Quer dizer, tivemos esse debate, mas a casa do antigo Presidente da Assembleia da República continua lá. Muito bem, isto é uma reflexão interessante que a sociedade tem de fazer. Não, temos que fazer. Os nossos servidores públicos... Há outros países que não têm esta coisa de 3 carros, o carro protocolar, o carro dos serviços, o carro para a mamã, o carro para levar os filhos à escola. Eu falava de fazer esta reflexão para se retirar a dignidade a estas figuras. Ninguém quer que também essas pessoas... ter em conta a realidade do Mas é que nem sequer podemos usar por oposição a digno a palavra de indignidade. Muito bem, Fernando, agradeço a sua presença para olharmos então para estes assuntos. Como disse, o José Jaime Macuana, por razões de ordem pessoal, não pôde estar no programa. Fica agendado então marcado o nosso novo encontro para o próximo domingo aqui neste mesmo espaço. Boa noite, até lá.